Olá, irmãos. Nesse primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos propõe a liturgia na qual Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. E essa passagem ela nos remete ao livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, na qual a palavra de Deus fala o seguinte: Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu nestes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para conhecer o que estava no teu coração. À primeira vista, nós podemos pensar, ora, o próprio Deus conduz a Jesus ao deserto, conduz Israel ao deserto. O que essa afirmação pode trazer a nós? Sim, o deserto não é um lugar de permanência, não é um lugar de destruição, mas é um lugar de aprendizado, onde pedagogicamente Deus vai mostrando e revelando a nós mesmos quem nós somos. A palavra de Deus ela fala que conduz Israel ao deserto para conhecer o seu coração. É claro, Deus não precisa que os nossos atos sejam manifestos para conhecer aquilo que está dentro de nós. Ele é conhecedor de tudo, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas é claro que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós não nos conhecemos, não sabemos as nossas limitações, não sabemos até onde podemos ir, e Deus nos conduz ao deserto, no lugar de precariedade, no lugar onde os sentidos muitas vezes são confundidos e que precisam ser calados para nos levar a conhecer de fato quem nós somos. Aqui está o primeiro ponto para uma boa quaresma, o autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu sou capaz de fazer? O que eu sou capaz de realizar? O que eu sou capaz de fazer com a graça de Deus? Nós sabemos do que somos capazes de fazer sem a graça de Deus. Mas contando com a graça de Deus, como nós podemos crescer? Como podemos crescer na nossa vida espiritual? E aí Deus nos leva ao deserto para poder conhecer a nós mesmos, para que nós possamos nos conhecer e saber quem nós somos, quais são os nossos limites. Uma oração de São Felipe Neri, que é muito interessante e fala muito a nós, diz o seguinte, o santo: Senhor, tenha cuidado com Felipe, porque hoje ele pode vos trair. Isso revela muito que nós precisamos, no caminho da nossa vida, no deserto da nossa vida, acima de tudo, nos conhecer e conhecer a nossa limitação, as nossas incapacidades. Mas não para aqui. Jesus, sendo provado pelo demônio, ele nos dá um caminho muito certo, o caminho da dependência de Deus, da dependência do Pai. O demônio propõe para que ele possa saciar a sua fome. E Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro, a fome física existe, precisa ser saciada pelo pão, mas aqui mostra a verdadeira dependência do homem, a verdadeira natureza da obediência ao Pai, a verdadeira natureza de um coração que se coloca em dependência de Deus. Sabe que se alimentando da palavra de Deus, sabe que se alimentando de Deus, nada faltará, tudo terá por acréscimo. A palavra de Deus nos diz: olhai os lírios do céu, olhai as aves dos campos, não semeiam, não colhem, e as mãos os amparam. Se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de Deus é o primeiro passo para que nós possamos crescer nessa quaresma, no autoconhecimento na graça. Crescer na palavra de Deus é ser totalmente dependente de Deus. E nesse caminho em que nós somos dependentes dele, tenhamos a certeza que ele não nos abandona, mas é ele quem nos faz crescer. É ele quem nos leva ao deserto e nos faz crescer em intimidade, em amizade. Os nossos propósitos quaresmais nos ajudam nesse caminho de crescimento espiritual, de crescimento na amizade com Deus, mas, sobretudo, auxiliados pela graça. Nós vemos no final do Evangelho de hoje, depois de Jesus sair vitorioso de todas as tentações, ser alimentado pelos anjos. Aqui nós vemos a assistência do Pai,
O pai que não deixa de assistir o seu filho nas provações no deserto. O deserto não é um lugar, como eu já disse, de permanência, de morte, mas é um lugar pedagógico em que nós passamos, nos conhecemos e podemos crescer na graça de Deus, com o auxílio de Deus. Sobretudo, nós fazemos também memória que no deserto o próprio Deus fala a Moisés, fala ao seu coração, fala ao seu povo, dá as leis. Ora, o deserto também é um lugar pedagógico, também é um lugar de crescimento, também é um lugar de passagem, mas também é um lugar de intimidade com Deus, onde Ele nos dá a conhecer o que verdadeiramente devemos ser, o que verdadeiramente Ele deseja de nós, sermos filhos de Deus. Essa que é a nossa verdadeira alegria, esse que é o nosso maior bem, aquilo que almejamos, aquilo que desejamos. E, de fato, durante esse período, possamos nos conhecer, saber quem somos, as nossas limitações, crescer na graça, nos alimentando da palavra de Deus e sabendo que só nele nós temos a nossa salvação, só nele temos o nosso refúgio, a nossa segurança, e reconhecer nesse tempo um tempo forte de intimidade, de amor, de união, de comunhão com ele, e no final dessa quaresma possamos de fato ressuscitar como filhos e filhas de Deus. Que Deus te abençoe, que nesse período quaresmal você possa verdadeiramente crescer em amizade, comunhão e intimidade com Deus. Deus abençoe.